Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao Virtual Lab Network. Meu nome é Rafael e nesse vídeo nós vamos configurar o AD-VPN da Fortinet no Firewall FortiGate. O AD-VPN da Fortinet é uma solução que provê uma conectividade direta entre todos os sites, criando túneis sob demanda entre os spokes. Ou seja, os túneis são dinâmicos. Quando há tráfego, os túneis são criados e estabelecidos entre os spokes. Quando um túnel é estabelecido entre dois spokes, o tráfego não é mais necessário passar pelo site hub. O AD-VPN também provê uma rápida escala com o mínimo de configuração. Também é possível utilizar o AD-VPN com SD-WAN. Nesse vídeo será configurado apenas o AD-VPN, mas no próximo vídeo vamos implementar o AD-VPN junto com o SD-WAN. Então se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, assim você não perde os próximos vídeos. Porque o melhor jeito de aprender é fazendo, então quanto mais lab você fizer, melhor você fica. Um dos pré-requisitos para utilizar o AD-VPN é a utilização de protocolo de roteamento. É possível utilizar o BGP, o SPF, o RIP-v2 e também o RIP-NG. Em nosso laboratório vamos utilizar o BGP, implementado na forma de IBGP. Aqui na nossa topologia nós temos 3 FortiGates, um hub e 2 spokes. Nós vamos criar 2 túneis estáticos, um será entre o hub e o spoke 1 e o outro será entre o hub e o spoke 2. Porém, quando concluirmos toda a configuração, vamos ser capazes de criar um túnel dinâmico entre o spoke 1 e o spoke 2. Então vamos começar configurando o router, que aqui representa o provedor de serviço de internet. E na sequência vamos para os FortiGates. Eu vou deixar também na descrição do vídeo um link para download do arquivo com todas as configurações utilizadas aqui no laboratório. Então vamos começar nosso lab. Então agora vamos começar a configuração do nosso laboratório através do roteador, que aqui vai representar a nossa internet, nosso service provider. Como todas as interfaces dos FortiGates estão diretamente conectadas ao roteador, o que a gente vai precisar fazer aqui é apenas configurar o endereçamento IP nessas interfaces. Então vamos acessar o roteador aqui pela console dele para começar a executar essa configuração. Nesse momento a configuração do roteador só tem as informações de description na porta e também o hostname. Então agora o que está faltando é aplicar as configurações de endereçamento IP. Então aqui para a interface que conecta com o hub eu estou atribuindo o endereço IP 200.200.200.1. Para a interface que conecta com o spoke 1 eu estou atribuindo o endereço IP 201 e assim por diante. E a interface que conecta com o spoke 2 eu estou atribuindo o endereçamento 202 e assim por diante. Então a princípio aqui no roteador é somente essa configuração que a gente precisa executar. Então agora eu já posso sair da console de gerência do roteador. Então agora que a gente realizou a configuração do roteador, o próximo passo é começar a realizar a configuração dos FortiGates. E a gente vai começar pelo hub. Então eu vou acessar aqui a console de gerência do FortiGate Hub. E aqui a gente vai começar a executar as configurações que a gente precisa. A primeira configuração que eu vou executar são as configurações das interfaces do FortiGate Hub. E aqui nas configurações que eu estou aplicando, eu estou atribuindo a porta 1 como porta WAN, é a porta que vai fazer a conectividade entre o hub, FortiGate Hub com o roteador. Aqui eu estou atribuindo o endereço IP 200.200.200.2. A outra porta, a porta 2, que é a porta que eu estou atribuindo para essa porta o endereço IP de LAN, que vai ser o 92.168.10.1. E ela conecta com a LAN, é aqui que vai estar aquele PC Hub conectado. E aqui a porta 3, que vai ser a porta de gerência, por onde eu vou acessar a interface gráfica do FortiGate para poder fazer algumas outras alterações. A próxima configuração que eu vou aplicar vai ser uma rota default. Essa rota default vai permitir que o hub, o FortiGate Hub, consiga ter conectividade tanto com o spoke 1 com o spoke 2 para que o túnel possa subir. Estou utilizando como gate o próximo salto, que é o IP que está lá no roteador. Estou dizendo por onde vai sair, que é a porta 1, e estou atribuindo uma distância aqui para o meu laboratório, nesse caso estou atribuindo uma distância 4. Agora o próximo passo é a gente começar a realizar a configuração dos túneis e também do AD-VPN. Então agora para realizar a configuração do AD-VPN a gente vai precisar criar a fase 1 e também a fase 2. Então essa primeira configuração que eu vou aplicar é referente à fase 1. Nessa configuração da fase 1 eu estou criando o nome AD-VPN, estou atribuindo a porta 1, estou desabilitando aqui o Net Device para que o hub não crie uma segunda interface virtual. Eu estou desabilitando aqui a DD Route para que não seja utilizado o roteamento estático, que eu vou utilizar roteamento dinâmico. No hub precisa ser setado o Auto Discovery Sender Enable para que a gente informe o hub que ele vai participar do AD-VPN pelo Auto Discovery. Nesse outro comando, Tunnel Search Next Hop, a gente está informando que ele vai utilizar roteamento dinâmico. Nesse outro comando, PSK Secret, eu estou colocando aqui a chave compartilhada que eu vou utilizar entre os outros FortiGates para poder subir o túnel. Então essa daqui é a configuração da fase 1. Agora a gente vai para a configuração da fase 2. Na configuração da fase 2, eu também estou criando a fase 2 com o mesmo nome, AD-VPN. Estou setando aqui o nome da fase 1, AD-VPN. E também estou setando o 10 SHA-256.
Então aqui eu concluí a fase 1 e a fase 2 de configuração do ADVPN. Agora o próximo passo é criar uma interface túnel para o ADVPN, onde eu vou atribuir os endereços IPs dos túneis. Então eu vou entrar lá em Config System Interface, vou criar uma interface chamada ADVPN, eu estou criando esse nome ADVPN e estou atribuindo para essa ADVPN, para essa interface, eu estou atribuindo o endereço IP 172.16.1.1/32. Estou setando ela como um túnel e o remote IP eu estou colocando 172.16.1.254/24. Aqui nesse ponto, nesse remote IP, você só precisa atribuir o endereço IP do mesmo range e que esteja disponível. Então, com essa configuração, a gente acabou de configurar também a interface ADVPN. O próximo passo é a gente começar a realizar a configuração do BGP, que é o protocolo de roteamento dinâmico que vai ser utilizado dentro do ADVPN. Então, agora essa configuração que eu vou aplicar é a configuração do BGP que vai ser utilizada dentro do ADVPN. Então, aqui no Hub eu estou entrando dentro do Config Router BGP, estou setando o AS como 65.100, o Router ID eu estou utilizando o Router ID da interface túnel, que é o endereço IP da interface túnel. Estou entrando aqui dentro de Config Neighbor Group e agora estou criando um grupo. O grupo que eu estou criando é o ADVPN mesmo, dei esse nome ADVPN. Nesse grupo ADVPN eu estou setando também o AS como AS remoto 65.100 e estou habilitando aqui o Router Reflection Client. Por que eu estou utilizando esse comando? Eu preciso habilitar esse comando porque como eu vou utilizar o BGP no formato IBGP, então significa que as redes que o Hub receber do Spoke 1, por exemplo, ele tem que anunciar para o Spoke 2 e vice-versa. As redes que ele receber via BGP do Spoke 2, ele também tem que anunciar para o Spoke 1. Na sequência, eu estou entrando dentro de Config Neighbor Range. Esse Config Neighbor Range tem que ser um range de endereçamento IP que todos os neighbors que forem participar possam utilizar esse endereço IP. Então significa que aqui, por exemplo, 172.16.1.0/24. Então um neighbor vai utilizar o ponto 2, o outro FortiGate vai utilizar o ponto 3 e assim por diante. Então todo mundo que estiver utilizando o endereçamento IP no BGP dentro desse range vai conseguir fechar uma sessão BGP. Na sequência eu estou setando o Neighbor Group ADVPN. Então significa que esse range aqui faz parte do grupo ADVPN. Na sequência eu estou entrando dentro de Config Network e aqui em Config Network eu estou anunciando a rede LAN dentro do BGP. E essa rede LAN é a rede LAN do Hub. Então aqui a gente concluiu também a configuração do BGP dentro do FortiGate Hub. A próxima configuração que a gente vai precisar fazer são as políticas, são as Firewall Policies. Então agora eu vou aplicar as configurações de Firewall Policy. Então nessa configuração de Firewall Policy que eu acabei de aplicar, ficou da seguinte forma. Essa primeira policy que na Edit 1, eu estou setando aqui Permit from Spoke. Então o que vier dos Spoke, então o que vier pela ADVPN, pela interface ADVPN, e com o destino porta 2, que é a LAN do Hub, vai ser permitido. Nessa segunda política, eu estou criando o nome Permit to Spoke. Então significa que o que for originado da porta 2, o que sair da LAN do Hub, com destino ADVPN, passar pela ADVPN, vai ser permitido. E aqui a terceira policy que eu criei, que é Permit Spoke to Spoke. Como ele se trata de um hub, significa que o tráfego saindo do Spoke 1 para chegar até o Spoke 2, necessariamente vai ser encaminhado para o hub e do hub vai ser encaminhado para o Spoke. Então de um Spoke para o outro tem que ser permitido. E isso vai ser permitido através da ADVPN. Então por isso eu estou setando aqui como origem a ADVPN e como destino a ADVPN. Então aqui a gente conclui também a configuração das políticas para o ADVPN. Então dessa forma a gente conclui a configuração do Hub. Agora o próximo passo é a gente acessar o Spoke 1 e começar a realizar uma configuração dele também. Então agora que a gente já concluiu a configuração do Hub, agora a gente vai começar a realizar a configuração do Spoke 1. Então vou acessar aqui a console de gerência do Spoke 1, vou expandir a tela e aqui a gente vai começar a realizar a configuração também através das interfaces e depois a gente vai avançando para a configuração do ADVPN. Então a primeira configuração que eu vou aplicar vai ser a configuração das interfaces. Então essa primeira interface, que é a porta 1, é a porta que faz conectividade entre o Spoke 1 com o roteador. Eu estou atribuindo endereço IP 201.201.201.201.201.30 e aqui é a description com que ela faz conectividade, que nesse caso é com o roteador do provedor de serviço. Aqui na porta 2 eu estou atribuindo endereço IP 192.168.11.1, essa daqui é a rede LAN, tem aqui a description. Estou permitindo também o ping. E aqui na porta 3 vai ser minha porta de gerência. Eu estou permitindo aqui o ping, o HTTP, o HTTPS, também o Telnet, porque é por aqui que eu vou acessar a interface gráfica do FortiGate.
e estou setando aqui em modo DHCP, então essa porta aqui ela vai pegar endereçamento IP via DHCP e não via endereçamento IP estático. Então aqui a gente concluiu também a configuração das interfaces. O próximo passo é configurar uma rota default, da mesma forma que a gente fez lá no Hub, a gente vai configurar uma rota default aqui, para que o Spoke 1 consiga ter conectividade com o Hub e também com o Spoke 2. Então aqui eu estou criando uma rota default, apontando tudo que ele precisar, ele vai encaminhar para o 201, 201, 201.1, que nesse caso é o IP que está configurado lá no roteador. Estou colocando a distância 4 e estou atribuindo aqui a porta 1, que é por onde vai sair esse tráfego até chegar no router 1. Agora o próximo passo é a gente começar a realizar a configuração do AD-VPN. E da mesma forma que a gente fez no Hub 1, eu vou começar a configuração do AD-VPN pela fase 1 e na sequência eu vou para a fase 2. Aqui na fase 1, estou atribuindo o mesmo nome, AD-VPN, estou associando aqui a porta 1, estou desabilitando aqui o Net Device para que ele não crie mais uma interface virtual, estou habilitando também aqui o Auto Discovery Receiver Enable. Lá no Hub a gente teve que habilitar como Sender, aqui a gente vai habilitar como Receiver, para informar que esse Spoke também vai participar do AD-VPN, do Auto Discovery do AD-VPN. Aqui eu estou informando para ele que vai ser utilizado um roteamento dinâmico. Aqui eu estou dizendo para ele com quem eu vou fechar esse túnel. Nesse caso, esse endereço IP aqui é o endereço IP que está lá no Hub. Então lá no FortiGate Hub está com esse endereço na porta dele, 200.200.2. E aqui, Set Remote Gate, eu tenho que setar esse endereço IP aqui. Aqui eu estou desabilitando aqui o roteamento estático, então nesse caso aqui para o AD-VPN eu estou dizendo que ele não precisa criar uma rota automaticamente para poder fazer o encaminhamento do tráfego que eu preciso, porque vai ser utilizado o roteamento dinâmico. E aqui eu estou utilizando a mesma chave compartilhada que eu coloquei lá no Hub, eu estou colocando aqui. Então agora que eu concluí a configuração da fase 1, eu vou para a fase 2. Aqui na fase 2 eu também estou criando como AD-VPN. Estou atribuindo aqui o DSHA256 também, que é o mesmo que está na fase 1. E aqui a gente conclui a configuração do AD-VPN na fase 1 e na fase 2. Agora o próximo passo é configurar a interface túnel do AD-VPN, onde eu vou setar o endereço IP do túnel que vai fazer conectividade ponto a ponto. Então essa configuração eu estou entrando dentro de Config System Interface e estou criando uma interface chamada AD-VPN. E nessa interface AD-VPN eu estou criando aqui, eu estou setando o endereço IP 172.16.1.2, porque o ponto 1 está lá no Hub. Então aqui no Spoke eu estou setando o ponto 2. Também estou permitindo ping. É uma interface do tipo túnel. Então isso aqui é o endereço IP desse túnel. E aqui eu estou setando aqui o endereço IP remoto, que vai ser o endereço IP que está lá no Hub, que é 172.16.1.1.1. Esse endereço IP é o endereço IP que está lá na interface túnel AD-VPN do Hub também. Então agora que eu concluí aqui a configuração da fase 1, fase 2 do AD-VPN e também concluir a configuração da interface túnel do AD-VPN, o próximo passo é começar a aplicar a configuração do BGP, que é o protocolo de roteamento dinâmico que a gente vai utilizar no AD-VPN. Então aqui na configuração do BGP, como eu estou utilizando o IBGP, então estou setando o mesmo AS aqui como AS local, 65100, e o AS remoto também vai ser 65100. Eu estou configurando aqui o Router ID, que é o endereço IP que está na minha interface túnel, que é esse endereço IP aqui. Estou entrando dentro de Config Neighbor e Config Neighbor eu estou setando aqui com quem eu quero fechar a sessão BGP. Vai ser com o endereço IP que está lá na interface túnel do Hub, 172.16.1.1. Aqui eu estou setando como AS remoto 65100 também, porque é um IBGP. E aqui dentro de Config Network a rede que eu vou estar anunciando, que é a rede LAN daqui do Spoke 1. A rede LAN do Spoke 1 é 192.168.11.0/24. Então aqui a gente conclui também a configuração do BGP dentro do Spoke 1. O próximo passo é a gente começar a realizar a configuração das policies, das políticas de acesso. Então aqui eu vou aplicar as configurações da política de acesso, para que seja permitido o tráfego passar aqui pelo Spoke 1. Aqui no Spoke 1 eu estou criando a política da seguinte forma. Estou permitindo o que vier do Hub, então o que vier do Hub vai vir pela AD-VPN. E com destino a LAN, que é a porta 2. Agora é o contrário. Eu estou permitindo agora sair da interface 2, né? Então o que vier da LAN pela interface 2 chegar até o Hub. E para chegar até o Hub ele vai ter que passar pela AD-VPN, que é a interface AD-VPN. Então eu criei somente essas duas políticas. Então aqui eu também concluí a configuração do Spoke 1. O próximo passo agora é a gente acessar o Spoke 2 e começar a realizar essas configurações no Spoke 2. E agora eu vou acessar a console do Spoke 2.
Então aqui dentro do Spoke 2, eu vou logar nele para começar a realizar a configuração. Então aqui dentro do Spoke 2 é a mesma coisa, vou começar realizando a configuração através das interfaces. Então aqui eu vou aplicar a configuração para atribuir endereçamento IP e description nas interfaces do Spoke 2. Então aqui no Spoke 2, mesma coisa, a porta 1, estou atribuindo endereço IP 202, 202, 202.2, o 1 está lá no roteador. Aqui eu estou colocando uma description com que ele está fechando, estou permitindo somente o ping aqui. Na porta 2 é a porta LAN, estou atribuindo endereçamento IP de LAN 192.168.12.1/24. Estou liberando também somente o ping. E aqui está a description na interface com que ele se conecta. Essa daqui é a porta LAN. Aqui na porta 3 vai ser minha porta de gerência. Então está setando aqui para receber endereçamento IP via modo DHCP. Estou liberando também o ping, o HTTP e o HTTPS. E essa porta aqui está com a description gerência, que é a porta que eu vou utilizar para acessar a interface gráfica do Spoke 2. Agora que eu já realizei essa configuração, o próximo passo, mesma coisa que foi feito lá no Spoke 1, eu vou configurar uma rota default, para que eu consiga ter conectividade com o Spoke 1 e também com o Hub. Então tudo que eu precisar vai ser encaminhado para o roteador, e o roteador, como tem as interfaces diretamente conectadas do Spoke 1 e também do Hub, ele vai permitir que eu tenha essa conectividade com eles. Agora o próximo passo é a gente começar a realizar a configuração do ADVPN. Mesma coisa, a gente começa pela fase 1 e na sequência a gente vai para a fase 2. Então agora eu vou aplicar a configuração da fase 1. Então aqui na configuração da fase 1 segue o mesmo caminho, o mesmo processo. Estou criando o nome ADVPN dentro da fase 1. Estou setando a porta 1, que é a porta por onde vai sair esse tráfego do ADVPN, que é a porta física. Estou setando aqui, estou desabilitando também o Net Device para que não seja criado uma segunda interface virtual aqui no Spoke. Estou habilitando aqui também o Auto Discovery Receiver, que os Spoke tem que ser Receiver e o Hub tem que ser Sender. Estou habilitando aqui para dizer que esse Spoke vai participar também do ADVPN, do Auto Discovery. Estou setando aqui como Remote Gateway, com quem eu vou fechar essa seção o 200.200.2, que é o endereçamento IP que está lá na interface física do Hub. Aqui eu estou setando aqui o Tunnel Search Next Hop, porque aqui vai ser utilizado o roteamento dinâmico, nesse caso o BGP. Estou desabilitando o roteamento estático para que não seja automaticamente criada uma rota estática para esse tráfego. E a pré-share, né, a chave compartilhada, estou utilizando a mesma, vpn@vpn. Então agora que eu concluí aqui a configuração da fase 1, eu vou para a configuração da fase 2. Então aqui na configuração da fase 2, mesma coisa. Estou atribuindo aqui o nome ADVPN, a fase 1 estou atribuindo o nome ADVPN e estou setando aqui também o 10 SHA-256. Então a fase 1 e a fase 2 está configurada. Então agora o que eu preciso fazer é configurar a interface Tunnel ADVPN, que é a interface que vai subir a comunicação entre o Spoke 2 com o Hub. Então aqui eu vou entrar dentro de Config System Interface. Estou criando o nome aqui ADVPN, esse é o nome da minha interface Tunnel que eu vou criar. Estou setando ela como uma interface Tunnel. Estou atribuindo endereçamento IP 172.16.1.3. O ponto 1 está lá no Hub, o ponto 2 está no Spoke 1 e o ponto 3 está aqui no Spoke 2. Estou permitindo também só o ping e o Remote IP 172.16.1.1, que é o endereçamento IP do túnel do Hub. E aqui estou associando essa interface Tunnel com a porta 1. Então aqui eu também concluí a configuração da fase 1, fase 2 e também da interface ADVPN. O próximo passo é começar a realizar as configurações da Firewall Policy, das políticas de acesso. Então eu vou entrar aqui dentro de Config Firewall Policy e vou começar a aplicar as configurações. A mesma coisa que aconteceu no Spoke 1, aqui eu vou precisar também só criar duas políticas, o que vier da LAN passando pelo ADVPN e o que vier do ADVPN entrando na LAN. Então aqui na primeira política, permitindo from Hub. Então o que vier do Hub vai vir pela ADVPN, com destino porta 2, que é a porta LAN, vai ser permitido. Mesma coisa aqui embaixo, o que vier da LAN, da porta 2, e o destino seja o Hub. Nesse caso vai originar o tráfego na porta 2 e o destino vai ser o ADVPN, vai passar pela interface ADVPN. E aqui também está permitido. Então agora que eu já concluí também a configuração da Firewall Policy, o próximo passo é a gente começar a fazer a configuração do BGP aqui no Spoke 2. Então vou aplicar aqui agora a configuração do BGP no Spoke 2. Mesma coisa que aconteceu lá no Spoke 1, é uma seção IBGP que eu vou subir aqui. Então estou setando aqui como AS, o 65100. O Router ID é o IP que está na interface Tunnel, eu estou atribuindo aqui como Router ID. O Neighbor, eu estou tentando fechar Neighbor, fechar uma seção BGP com o Hub, então estou colocando aqui
O neighbor, meu vizinho, vai ser 172.16.1.1. O AS remoto 65.100, porque vai ser uma sessão IBGP. E aqui no Config Network são as redes que eu vou anunciar. Nesse caso é a rede 192.168.12.0/24, que é a rede LAN aqui do Spoke 2. Então com isso eu concluí a configuração do Spoke 1, do Spoke 2 e também do Hub. Então agora o que a gente precisa fazer é começar a realizar os testes para saber se o ADVPN está funcionando, se o AutoDiscovery vai conseguir estabelecer um túnel dinâmico entre o Spoke 1 e o Spoke 2 e se os túneis estáticos entre o Spoke 1 com Hub e o Spoke 2 com Hub, se eles estão no ar e se está funcionando, se uma LAN consegue pingar outra LAN. Então agora a gente vai começar a realizar os testes para saber se o ADVPN está no ar. Então vou minimizar aqui a console do Spoke 2 que eu acabei de configurar. Então agora eu vou acessar aqui a console de gerência do Hub. E aqui no Hub eu vou pegar o endereçamento IP que eu vou utilizar para acessar a interface gráfica dele. Show System Interface. E o endereço IP de gerência que eu vou utilizar vai ser 192.168.0.161. Então agora eu vou acessar a interface gráfica dele. Então agora eu vou logar aqui na interface gráfica do Hub. Então agora aqui na interface gráfica dele, ele está carregando aqui. E a gente agora vai olhar para ver se o túnel subiu. Então esse daqui é o Hub, né? Como podem ver aqui o nome é o Hub. Então a gente vai vir agora aqui em VPN. Aqui em VPN a gente vai vir aqui IPsec Tunnels. Então vindo aqui IPsec Tunnel, eu consigo ver que tem dois túneis up. Então significa que o ADVPN já está no ar. Então agora é para estar funcionando. De volta aqui no GNS 3, eu vou configurar o endereçamento IP agora nesses PCs de acordo com a LAN, para poder fazer o teste de ping, para saber se um está chegando até o outro. E com isso a gente verificar se o túnel vai subir, se o túnel dinâmico vai subir. Então eu vou entrar aqui na console dele. Vou dar o comando aqui, show IP, para ver se tem algum endereço IP nele. Não tem nenhum endereço IP nele ainda, então vou dar o comando IP 192.168.11.2/24 192.168.11.1, que será o gateway dele. Agora eu vou fazer um teste para saber se eu consigo pingar o gateway 192.168.11.1. Eu consigo pingar o gateway. Ainda não testei pingar o Spoke 2 porque eu tenho que colocar IP aqui no Spoke 2 também. Então vou entrar aqui na console do Spoke 2. Mesma coisa. IP 192.168.12.2/24 192.168.12.1, que vai ser o gateway dele. Faço o teste de ping para saber se eu consigo pingar o gateway 192.168.12.1. Também consigo pingar o gateway. Agora eu vou voltar aqui na console do FortiGate. Vou entrar aqui no Spoke 1. E vou dar alguns comandos de verificação. Vou dar um get, route, info, BGP summary. Eu vi que o BGP já subiu. Get, route, info, route table all. Aqui eu vejo que eu estou recebendo redes via BGP pela interface ADVPN. Então eu já sei que está aqui também as redes. E mais um comando que eu vou dar vai ser o get IPsec tunnel list. E aqui eu tenho um túnel estabelecido. E como vocês podem ver, o túnel que está estabelecido para mim é o túnel com o 200.200.2. Então agora a gente vai lá e vai fazer um teste de ping. Então agora eu vou voltar aqui no GNS 3. Vou abrir aqui a console do PC Spoke 1 e vou dar um ping para 192.168.12.2 e ele está pingando. Agora eu vou voltar aqui na console do Spoke 1 e vou dar o mesmo comando, get IPsec tunnel list, e conforme vocês podem ver aqui, ele subiu um túnel aqui e ele subiu um túnel dinâmico. Lembra que o meu túnel, eu só tinha um túnel estático fechado com hub 200.200.2, e agora que eu fiz um teste de ping de um Spoke para o outro, ele subiu um novo túnel dinâmico com 202.202.202.2. E esse IP aqui, se a gente for lá no Spoke 2, acessando aqui o Spoke 2, se a gente dá um show system interface, a gente vai ver que esse IP 202.202.202.2 é o IP aqui do Spoke 2.
Então a gente consegue ver que aqui ele subiu um túnel dinâmico. Então se a gente der o comando get ipsec túnel list, a gente vai ver com quem ele fechou o túnel. Então a gente vai manter um túnel estático, que é o túnel que fecha com o hub, e um túnel dinâmico que acabou de subir. Esse túnel ele vai ficar aqui até que a gente remova esse túnel, que a gente dê um clear para derrubar esse túnel, ou até que o tempo dele se expire. Uma vez que aconteceu isso, vai voltar a ficar somente um túnel estático, e quando a gente fizer o novo teste de ping e gerar um novo tráfego para esse destino, ele vai subir novamente o túnel dinâmico. Então dessa forma a gente conclui nosso laboratório. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.